canal. Eu sou o professor Perona Júnior e aqui você vai aprender contabilidade e direito tributário de uma maneira prática e objetiva. E o objetivo da nossa videoaula de hoje é continuar o tema reforma tributária, né? Especificamente IBS e CBS, e falar da questão da vedação do crédito do IBS e da CBS para os itens de bem de uso e consumo pessoal, né? Então, falar qual que é a lógica disso, porque que esses itens dão no direito ao crédito, né, da IBS e da CBS. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha esse vídeo, ativa as notificações, que a sua participação é bastante importante para o desenvolvimento do canal. Então, qual que é o objetivo dessa nossa videoaula? Continuar o tema reforma tributária, né? Continuar falando da questão do IBS e da CBS, que foi introduzida pela Emenda Constitucional 132 e regulamentada pela Lei Complementar 214 de 2025, né? E vamos falar especificamente dos bens e serviços de uso ou consumo pessoal, né? Por que que isso não dá direito a crédito e quais são os requisitos e por que o que tem que ser observado. Então, qual que é o objetivo, né? Os bens e serviços de uso ou consumo pessoal, né? Então, prevista a base legal, o artigo 57 da Lei Complementar 214 de 2025, né? Que visou a reforma tributária introduzindo o IBS e a CBS, né? Qual que é o objetivo dessa nossa videoaula, né? Do roteiro, né? Compreender o conceito de uso pessoal, identificar hipóteses vedadas de crédito, entender quais são as regras, exceções e o estorno, e os impactos para a empresa e para os sócios, né? Então, por que essa regra existe, né? Porque aqui não pode tomar crédito, né, de itens de uso pessoal, né, e de consumo, né? Ele visa impedir créditos indevidos, proteger a neutralidade concorrencial, alinhar o Brasil ao IVA internacional e evitar que gastos privados virem créditos, para não misturar atividade pessoal com a atividade da pessoa jurídica, para justamente não desnaturar, né, o objetivo da sociedade e o regime da não coletividade. Qual é o conceito de uso e consumo pessoal? Então, são gastos que não têm relação com a atividade econômica da sociedade, beneficiam a pessoa física, só os sócios, né, no caso, né, e são gratuitos ou com subpreço, e são de natureza privada ou de luxo. Então, se tiver essa natureza, né, não tem relação com a atividade econômica, se beneficia a pessoa física, são gratuitos ou com subpreço, ou são de natureza privada ou de luxo, se enquadra como conceito de uso o consumo pessoal, portanto, não dá direito a crédito do DBS e da CBS. O artigo 57, ele lista alguns itens, né? Então, dá como exemplo joias, pedras preciosas, obras de arte, antiguidades, bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições, serviços recreativos, esportivos e estéticos. Então, nesse caso, esses itens não seriam essenciais, portanto, né, não fariam parte da operação, portanto, não dariam crédito de IBS e da CBS, caso a pessoa jurídica adquira e incorpore ao seu patrimônio, né? No caso de fornecimento a pessoas físicas, quando é que é considerado o uso pessoal? É quando dado a sócios e acionistas, administradores e conselheiros, empregados e familiares a terceiro grau. Então, se eles forem beneficiários desses serviços, pode ser considerado como uso bem de consumo pessoal, portanto, seria vedado o direito a crédito. Exemplo prático, né? Só para a gente ter uma ideia. Carro para o uso do sócio e uso pessoal. Então, esse carro, que é de uso pessoal do sócio, que ele usa não só para trabalho, usa também para fim de semana, para passear, então ele teria, não teria crédito, que é mais ou menos o conceito do fringe benefit, se é benefício direto ou não. No caso, a academia paga para diretores, né? Se for o gasto pessoal, não dá direito a crédito da IBS e da CBS. Despesa de supermercado do sócio, se for na casa dele, também não daria direito a crédito, porque seria item pessoal, portanto, não seria sujeito passivo de crédito do DBS e da CBS, né? Então, esse é um ponto que tem que ser levado em consideração, analisado, né, para tomar cuidado, senão o fisco pode glosar. No caso de imóveis e veículos, são considerados uso pessoal quando usados por sócios, administradores, empregados familiares, inclui também o seguro, combustível e manutenção desses bens, né, utilizados pelo sócio, né? No caso da família office, artigo 57, parágrafo 2º, empresa que administra bens pessoais, todos os bens são considerados de uso pessoal, portanto, o crédito é sempre vedado. Então, nesse caso da família office, o artigo 57 ele traz esse tipo de restrição. Quais são as exceções, né? É da
atividade econômica. Então, não é uso pessoal quando o bem é comprado e destinado para revenda, as armas usadas por empresas de segurança, os bens recreativos usados exclusivamente por clientes. Então, nesse caso, como tem uma destinação comercial, que é o bem de revenda, ou a arma usada por empresa de segurança, tem a ver com seu objeto social, os bens recreativos são usados para clientes para atividade operacional, então sai do conceito de uso pessoal, portanto, dá direito a crédito IBS, do CBS. No caso de benefício ao empregado, quais são as exceções? Então, esses itens não são considerados pessoais, portanto, eu posso tomar crédito de IBS, CBS. Então, no caso de uniformes, equipamentos de segurança, alimentação não alcoólica no local. Então, se eu tiver lá, né, um restaurante fornecendo refeições, então, terceirizado, então isso, né, dá direito a crédito DBS e CBS. Saúde no estabelecimento, tem um posto de saúde, né? Tenho lá um local de atendimento para os funcionários, dá direito a crédito. Creche dado para o funcionário, também dá direito a crédito. Vale transporte, saúde, refeição, dá direito a crédito de IBS e CBS. E educação via acordo coletivo. Então, esses benefícios que eu estou dando para os empregados, desde que pago a pessoa jurídica e tenha crédito contribuinte do BSCBS, eu tenho direito a crédito, não tenho restrição, né? No caso de uso misto, vamos imaginar, pelo que exemplo que eu dei, o empresário usa o veículo parte para trabalhar e parte para no fim de semana. Então, se o uso empresarial for preponderante, não é pessoal. Então, se ele usa 70% para visitar clientes, para sair de casa para ir para o trabalho, entendo que isso, né, a atividade preponderante é para serviço, portanto, dá direito a crédito para IBS e CBS. Então, e o exemplo, né, que a gente pode ter também são veículos que são utilizados 90% para entrega, então isso é uma atividade preponderante, então esse não seria considerado bem de uso pessoal ou de consumo, né? A regra geral é que não há crédito de IBS, CBS sobre bem serviço de uso pessoal e a gente viu que tem algumas exceções. Caso, né, haja a glosa desses créditos, né? O que o fisco vai fazer? Ele vai cobrar isso com juros e multas desde o momento da apropriação indevida por parte do contribuinte. Então, o fisco cabe ele fiscalizar, cabe ele glosar isso, caso haja glosa, ele pode cobrar com multa e juros, né? No caso de uso temporário de bens por sócios administradores, o débito é proporcional ao tempo de uso e é baseado na medida útil do bem, nos termos do artigo 56, 7 da Lei Complementar 214 de 2025. Identificação do beneficiário. Haverá uma regulamentação que definirá quem utilizou, por quanto tempo e em que condições, né? Então, isso está previsto no artigo 57 da Lei Complementar 214 de 2025. Qual que é o racional econômico dessa restrição, né, do artigo 57? Evitar a erosão da base de cálculo do IBS e do CBS, reduzir a litigiosidade, fechar a brecha histórica de PIS/COFINS e garantir concorrência justa por parte do mercado, né? Quais são os impactos para a empresa? Fortalecer o compliance, controle de uso misto, redução de riscos fiscais e auditoria de benefícios corporativos, né? Que é muito semelhante ao que a gente tem com a discussão referente ao imposto de renda, né? De benefícios indiretos para administradores, né? E o que a gente pode concluir desse artigo 57, né? Que veda o crédito de itens de bens de uso e consumo. O conceito amplo de uso pessoal, regras rígidas para sócios e familiares, exceções trabalhistas relevantes, né, e estorno obrigatório de créditos indevidos por parte do contribuinte. Então, esse seria, né, o objetivo da nossa videoaula de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha esse vídeo, ativa as notificações, porque sua participação é bastante importante para o desenvolvimento do canal. Obrigado, até a próxima.